Olá, muito boa tarde, muito bem-vindo mais uma vez ao Brasil das Gerais. E hoje a gente começa discutindo os desafios da pesquisa acadêmica no Brasil. Qual o papel da produção científica no desenvolvimento do país e como os resultados chegam até você? Para falar sobre isso, convidamos o Conrado Rodrigues, diretor de pesquisa e pós-graduação do Cefet Minas, e o Evaldo Ferreira Vilela, presidente da FAPEMIG. Aqui no estúdio também com a gente o jornalista Flávio Henrique Silveira, da Rádio Inconfidência, nosso querido colega, e as meninas da banda Dolores 602, que faz a nossa trilha sonora de hoje. Boa tarde, pessoal, muito bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde. Ao programa, muito obrigada pela presença. Evaldo, para a gente começar, a pesquisa científica aqui no Brasil, na sua opinião, é bem feita? É muito bem feita, está indo muito bem, a gente avançou muito. Veja o caso da Zika, a doença Zika, né? Ela foi elucidada por pesquisadores brasileiros. Nós temos cientistas globais. Isso graças ao investimento que foi feito de longa data já, né? E corremos riscos hoje, porque passamos por dificuldades nesse momento no país. E aí, você lembrando a questão dos desafios, a grande questão nossa é que não se faz ciência sem dinheiro. E para ter dinheiro precisa ter o apoio, as prioridades do governo e o apoio da população. Então a população nossa, cabe a nós cientistas, né, mostrar que nós temos cientistas no Brasil, que fazemos uma bela ciência, que ela é importante, porque a economia se juntou com a ciência, né? Sim. Hoje tudo que vem da economia, novos empregos e tudo, é tudo vindo da ciência, né? E nós precisamos convencer a sociedade de que nós temos que ter prioridade para a ciência, senão o país não vai a lugar nenhum. Mas o maior problema é não ter dinheiro para iniciar as pesquisas ou para dar continuidade a elas? Todas as duas, mas principalmente se continuar faltando recurso para a pesquisa, como tem acontecido no Brasil, nós vamos perder muita coisa. Um ano de falta de investimento, você perde 10, né? E isso é terrível para o país, isso não pode acontecer. Por isso nós temos que ter um plano de ciência, tecnologia e inovação para o Brasil, que nós não temos. E ele tem que ser prioridade, porque ele move a saúde, ele movimenta a segurança pública, né, as câmaras, tudo isso vem da ciência, né? Os novos medicamentos, diagnóstico, alimentos saudáveis. Então, a ciência está por trás de tudo isso. E a gente precisa despertar para isso. E nós, brasileiros, precisamos acreditar nos nossos pesquisadores. Nós temos cientistas no Brasil, não é só nos Estados Unidos, não. Né? Então, nós precisamos achar, e vocês fazem um belo papel para a gente, quando vocês nos trazem aqui, porque é nossa obrigação explicar para a população o que nós fazemos. A ciência brasileira é oculta. E como que esses resultados chegam nas pessoas, né? Porque a gente muitas vezes não se sente parte do processo, né? Do processo de pesquisa. Bom, os resultados da ciência e da pesquisa científica, eles aparecem à nossa frente o tempo inteiro, né? Do alimento que a gente come todo dia, da mídia que a gente assiste, não é? Das informações que a gente lê e se inteira das coisas do mundo. Então, se a gente pensa na área da agricultura, por exemplo, aqui no estado de Minas Gerais, se a gente viaja para o Triângulo Mineiro e vê a pujança que é a agricultura, a potência da agricultura do Cerrado, ela é 100% decorrente de pesquisa científica. Quem falaria desse nível de produção agrícola no Cerrado há algumas décadas atrás? Então, sem a pesquisa científica, a gente não consegue ter o mundo que a gente tem hoje, o nosso nível de conforto, não é? A nossa qualidade de vida na área das ciências da saúde, na educação, em todas as áreas que nos afetam diretamente. Essa questão do alimento que o Conrado fala é muito séria, porque em 1974, só para dar um dado, o trabalhador brasileiro gastava 49% do que ele ganhava para comprar comida. Hoje ele gasta 14%. Por quê? Porque a ciência brasileira fez com que disponibilizássemos alimento em quantidade hoje para a população brasileira, que gasta 14% a 16% da sua renda com compra de alimento. Agora, para pôr um pouquinho de pimenta aí nessa discussão, na opinião de vocês, pesquisa científica é uma ação estratégica de Estado? E por quê?
Sem dúvida. Porque é através das pesquisas científicas que a gente garante o futuro. E a gente só tem clareza disso se a gente conclui e percebe que o nosso presente é decorrente de pesquisas feitas no passado. Então a gente, como qualquer outro investimento, e aí investimento estratégico, o que a gente fomenta hoje vai dar resultados nos anos que vêm pela frente. Então nós temos um mundo em transformação muito drástica, muito intensa, que a gente tem que se preparar para essas mudanças. Mas as coisas vão ser diferentes. Fica nas mãos dos interesses dos grupos que estão no poder, se a gente pensar nesse sentido aí, que tipo de pesquisa que é interessante naquele momento? Ou eu estou indo muito longe? Não está. Nós ficamos, sim, mas a questão do poder econômico, isso não tem como a gente da sair. Estratégia mas daquele, mas pensa, por exemplo, da indústria... governo do momento, por exemplo. A indústria farmacêutica, por exemplo. Hoje nós compramos todos os remédios de fora. Não podemos. E nós temos pesquisa na área farmacológica, na área médica, na área da saúde, nós temos muita coisa. Mas faltam agora lembrando isso aí, por isso que falta um plano. Porque a pesquisa sozinha, ela não resolve o problema do país. Ela não gera novos empregos. Você precisa ter uma cadeia em que uma coordenação com a demanda. Exato. Os problemas a serem resolvidos, um direcionamento a eles. Com investimento. E com política de Estado. Com política de Estado, políticas públicas de verdade. De incentivo, né? Para a cadeia, para que a gente chegue com remédio lá na ponta, por exemplo, brasileiro. A gente vai ficar comprando remédio agora da China, da Índia. Isso não gera emprego aqui. Eu vi uma matéria há pouco tempo na televisão, poucas semanas mesmo, de uma doutoranda aqui do UFMG. Ela até trabalha com Zika, é o objeto de estudo dela, e ela está sem receber a bolsa há um certo tempo. Não estou querendo ser injusto, mas me parece que é isso. Está até passando dificuldade financeira. Então, uma pesquisadora dessa que interrompe, né, são 4 anos de doutorado, ela interrompe lá na metade, 1, 2 anos, para você recuperar isso que ela já fez, para entrar outra pessoa, é uns 5 anos no mínimo assim, de prejuízo, né? Por isso que... muitos abandonam, né, a pesquisa nesse meio tempo aí. É por isso que precisa ter um posicionamento dos nossos governos, de uma maneira geral, no Brasil, a favor da ciência. Porque é o que o mundo está fazendo. A China aprendeu a fazer ciência há 120 anos atrás, ela não sabia. Aprendeu conosco, com o Ocidente. E a potência que é a China. Todo o que a China faz hoje vem da ciência. Então nós temos aí a fórmula para fazer. Não fazemos porque ainda não está claro para os nossos governantes que essa é a fórmula que nós precisamos perseguir. E tem uma área de pesquisa aqui que o Brasil já chega a ser referência para fora, área médica, área de educação. Tem alguma área que a gente... tropical. Como ele estava falando do alimento, né? A medicina também. Exploração de petróleo em águas profundas. Isso. A exploração da biodiversidade. Loucura, né? A questão dos combustíveis verdes, né? O etanol e os biocombustíveis em geral. Na área da engenharia também. Engenharia. E Minas Gerais, o que vocês destacam? A agricultura. Agricultura e mineração também, né? E a área da ciência da saúde. Tem muita tecnologia criada para mineração que é única no Brasil. Criada aqui na UFMG e na UFOP, na Federal de Ouro Preto. Então nós temos, muitas vezes a gente desmerece isso, a população, as pessoas desmerecem por não conhecer. Mas se você entrar um pouco a fundo na história da Federal de Ouro Preto, a história da Federal de Minas Gerais, da Federal de Viçosa, do próprio Cefet, você vai ver que tem contribuições que pagam os nossos salários, pagam o orçamento da UFMG por um século. Só na mineração e metalurgia, toda ela foi feita com tecnologia desenvolvida na UFMG. Pena que a gente não fala isso, ninguém sabe, a gente não conta essas histórias. Né? E fica esse vazio de achar que cientista é só nos Estados Unidos, que nós não temos. Nós temos pesquisas de excelente qualidade. A ciência brasileira resolve problemas. Agora, precisa que isso seja uma política de Estado, realmente, não de governos, né? E que seja uma coisa sólida na população, seja um projeto do Brasil. Um diálogo maior também com a sociedade, né? Para a gente perceber a ciência Exatamente. como um bem da comunidade mesmo, né? Esse é um grande desafio para quem trabalha com pesquisa científica no Brasil, no âmbito da academia, não é? Que a gente comunica bem a pesquisa que nós fazemos nos meios, no ambiente acadêmico, mas nós precisamos mostrar de forma mais cabal para a sociedade a relevância do que a gente faz.
como pesquisadores e os resultados que isso já traz para o dia a dia das pessoas. Isso é algo que a gente tem aprendido a fazer e estamos conseguindo chegar mais próximo da população. E agora, Conrado, com as startups, né? As startups estão mostrando isso muito claramente. E Belo Horizonte virou um polo, né? Virou um polo. Precioso Você de tem startup. hoje, por exemplo, eu acabei de ver agora uma startup aqui em Belo Horizonte, saída da UFMG, que eles criaram algoritmos e criaram um sistema neurológico que a pessoa está na UTI, por exemplo, imóvel ali, gasta dias para sair da UTI, eles colocam sensores na pessoa, no cérebro e tal, e a pessoa faz ginástica sozinho, a partir de um aparelho que eles criaram. Isso é inédito no mundo. Uma pessoa que criado aqui em Belo Horizonte? Criado aqui em Belo Horizonte. Alunos da UFMG. Se você tem, então, uma pessoa que ficaria 8 dias na UTI, custa caro para o SUS. A pessoa, usando esse aparelho, fica 3, 4 dias, reduz pela metade, porque ela pode ser até paraplégica. Ela consegue, o aparelho faz ela fazer movimentos com as pernas e com os braços, dependendo dos órgãos que ela tem. E com isso você movimenta, evita embolias, evita toda essa problemática de quem fica paralisado em hospital. É uma startup nossa. Então, a criatividade das nossas startups é fantástica. Agora, precisa de uma política para transformá-las em empresas. E esse dinheiro, né, que chega para a pesquisa, como que ele se desdobra? Aí são professores, são laboratórios, são grupos livros, de pesquisa, instituições, equipamentos. Isso depende da área? Depende da área e depende do escopo do projeto. O projeto tem que ter mérito, tem que ter uma equipe como o Conrado tem, por exemplo, no Cefet, na área de engenharia. E apresenta esse projeto, por exemplo, para a FAPEMIG, ou para o CNPq, ou para a CAPES, ou para a FINEP. Mas vira bolsas para os alunos? Vira bolsas, vira equipamentos e recurso para custeio do projeto. Custeio, porque os projetos não são, às vezes, baratos. Eles são caros. Às vezes são baratos, às vezes são caros. E para você manter uma linha de pesquisa durante anos, você precisa de dinheiro. Concatenar um projeto com outro. Então, a descontinuidade de projetos é que é muito danosa. É isso que o Flávio falou, né? A interrupção, né? E como dar continuidade, apesar da crise? Assim, o que vocês têm feito para driblar? Uma colaboração maior entre grupos de pesquisa. Isso tem ajudado bastante. Então, nós temos uma sequência, por exemplo, de um programa, num determinado projeto, um programa experimental extenso com várias técnicas que utilizariam ou utilizam equipamentos caros. Então, alguns a gente tem, outros a gente gostaria de comprar com algum projeto, e aí outra instituição tem, a gente faz essa colaboração fora daqui também. Vai fazendo as redes, né? As redes de cooperação, que é uma maneira mais eficiente de se utilizar a infraestrutura de pesquisa que a gente tem. Mas não tem aquela coisa do furo da pesquisa, de um querer dar sozinho? Não existe isso mais? Não. Hoje é muito difícil. A pesquisa está muito complexa. Então é sempre um grupo. Os problemas são interdisciplinares. Entendi. Não tem jeito de você, com a sua especialização só, tratar de problemas de certa complexidade. Tem que haver uma convergência. Ninguém está descobrindo a roda mais. O que era fácil já foi descoberto. Tá certo. Acho que uma coisa que seria muito bacana, mas eu sei que custa dinheiro, é muito difícil, às vezes, muitas pesquisas chegarem a livros, para leigos, para profissionais que estão na área. Eu, por exemplo, leio muito da minha área de música, né, de literatura, tem muita pesquisa sobre samba, por exemplo. Pouquíssimas saem em livro, né? A maioria você tem que olhar, às vezes, quem fez a pesquisa põe no site, a universidade põe no site, enfim. Parcerias com editoras mais comerciais, como Companhia das Letras, Records, editoras grandes, talvez ajudariam a dar visibilidade a algumas pesquisas. Eu sei que tem coisa mais técnica, né, mais específica, mas tem muita, sei lá, uma pesquisa agrícola pode interessar um empresário, ele pode, né, um livro, um enfim, né? Esse é um gargalo também que precisaria do incentivo governamental para ter uma parceria com grandes editoras. A FAPEMIG está estudando uma maneira de fazer isso em termos de e-books, né, que sai mais barato. Tem o custo, né? E porque é muito difícil, uma das questões sérias nessa área é que para eu usar o dinheiro público para financiar, eu preciso que o seu livro seja lido por alguém para dizer que está bom, tá certo? Entendi. Aí se ele vai ler, ele não quer mexer no seu livro, porque é difícil. Então, esse chamado consultor ad hoc, que valida o investimento público, ficou muito complicado ultimamente. As pessoas não se dispõem. Então, o e-book, eu financio o seu e-book, ele vai para a internet. Se alguém achar ruim, que tem erros, a gente tira. E a FAPEMIG tem uma ação muito consistente
nesse viés de divulgação científica, de popularização de ciência, vamos colocar assim. Sim. Principalmente através da revista Minas Faz Ciência, que tem distribuição ampla e tem um conteúdo muitíssimo interessante. Ela A chega- própria... Pode falar. Não, ela chega a todas as escolas do ensino Isso. médio, Sim. ensino médio fundamental de Minas Gerais. Com qual periodicidade? Ela é de trimestre, de Trimestral. três meses. E a própria editora da UFMG também Também, tem publicado sim, trabalhos sim. interessantes, Sim, né? É porque eu penso assim, numa utopia, né? Se as editoras Sim. mais comerciais elas tivessem um catálogo dedicado à pesquisa científica, muito eu acho legal. que seria a contribuição delas até para o desenvolvimento do país, né? De E, uma certa e forma. qual que é o papel da TV pública, na opinião de vocês, nesse amparo? Essa oportunidade que vocês nos dão de poder comunicar com as pessoas que nos assistem a respeito da importância da pesquisa científica e da presença do conhecimento científico na vida cotidiana de cada um. E é uma coisa boa para vocês fazerem, porque nós fizemos uma pesquisa e os mineiros, né, 80% dos mineiros acreditam que a pesquisa é sempre uma coisa boa para a sociedade. Os mineiros gostam da tecnologia, gostam da pesquisa científica e, por incrível que pareça, a FAPEMIG é muito conhecida no Vale de Jequitinhonha. Isso foi uma surpresa para a gente, mas bacana. por quê? Porque a FAPEMIG levou para o Vale de Jequitinhonha os professores, pesquisadores da Universidade Federal de São João del Rei, que trabalham com artesanato. E melhorou o artesanato, através da pesquisa, melhorou o artesanato do Vale de Jequitinhonha e a FAPEMIG ficou conhecida lá. Tem um trabalho de campo mesmo. Um trabalho de campo mesmo e por muitos anos. Então, a população valoriza a ciência, valoriza o pesquisador, ela só não tem a oportunidade de conhecer. E a TV pública, como vocês, tem um papel fantástico e eu tenho certeza que a população valoriza isso. Agora vamos falar de orçamento. Eu estou com uns números aqui que eu queria que vocês comentassem. O orçamento do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, destinado ao setor de ciência e tecnologia, passou de 8 bilhões e 400 milhões de reais em 2014 para 3 bilhões e 200 milhões em 2016. E a previsão para 2018 é de apenas 2 bilhões e 700 milhões. É um desastre, né? O que é que vai acontecer, então, Não vai conseguir pagar as dívidas, com essa redução? porque as agências estão devendo à população, né, aos cientistas. Contratam os projetos que têm que ser pagos. Os projetos nem sempre recebem os recursos todos de uma vez. Então você tem projetos de 4 anos, 5 anos e você tem as fases de desembolso. E aí fica projeto aí pelo meio do caminho. Tem os Infelizmente. institutos do CNPq, por exemplo, do MCTI, são vários institutos de matemática, Instituto Nacional da Pesquisa Amazônica. Você tem vários institutos que dependem de recursos. Esse dinheiro aí não dá para pagar a conta. Fora os professores e os alunos que ficam sem receber, Não, né? os professores não estão nunca nessa conta. Não, porque os porque professores, são pesquisadores- salários das universidades. Mas essa pesquisadora que você falou não é professora, bolsista, né? ela é bolsista. Você está fazendo Então, falando Mas em falta bolsista, bolsa. essa iniciativa né, de apenas 2 bilhões e 700 milhões, ela representa 30% do orçamento necessário e vai comprometer 25% da renda bruta familiar por aluno. Ou seja, se hoje a gente ocupa Situação muito grave. Estamos em número 69 no lugar do Índice Global de Inovação, atrás de países como Índia e México, em que lugar que a gente vai parar, né? Pois Diante é, disso. mas aí tem um outro problema, né? Porque você desenvolve a pesquisa científica, tem publicações, tem pesquisadores, tem bolsistas, Isso nós né? fazemos bem. Estão fazendo bem. O que nós não estamos conseguindo fazer, e que não é papel da universidade só, é transbordar esse conhecimento para o mercado e fazer com que a indústria inove. Porque quem inova não é a universidade. Quem inova que eu estou falando é faturamento, é nota fiscal. A inovação é nota fiscal. Se não for nota fiscal, não é inovação. Certo? De uma maneira geral, assim, né? Agora, isso acontece na indústria. Né? A indústria brasileira ainda, por exemplo, não absorve os mestres e doutores que nós formamos, que são pesquisadores altamente qualificados que poderiam auxiliar nos processos de desenvolvimento de melhorias de produtos, processos, etc. A nossa indústria está atrasada e ela, quando busca inovação, ela compra lá fora.
E esse atraso, gente, essa falta de verba, não expulsa, Mas não é só de certa falta de verba, forma? não. Não é só falta. Quando nós tínhamos verba, nós tínhamos uma situação igual. Também estava difícil. É, Mas falta de política planejamento. pública, Sim. planejamento. Tá. Estratégia. Essa crise E de dinheiro geral aí, também, isso não expulsa, de certa forma, os bolsistas, Muito, cientistas aqui do Brasil? muito. Porque, olha só, é um êxodo realmente aí Claro. de cientistas. Segundo a CAPES e o CNPq, quase 50 mil pesquisadores deixaram o Brasil em 2015 para estudar no exterior. Estão deixando. E aí o pior agora é que nós inventamos as startups, que além de você perder o jovem talentoso, você ainda perde um ativo que foi desenvolvido nas universidades. Porque essas startups depois são levadas para São fora. para fora. São compradas. E muitas vezes são compradas. E muitas vezes elas não dão tão certo assim lá fora, mas você tem uma pessoa valiosíssima que você capacitou no Brasil que fica lá fora. Nós precisamos das pessoas empreendedores de ciência que as startups estão criando. O governo de Minas tem hoje um programa, o CID, né? Que é um programa fantástico. É o De maior- aceleração, né? É o maior programa de aceleração de startups público do Brasil. A gente já trouxe o pessoal aqui no programa. E é Realmente muito bom. legal. Agora, falta a cadeia, né? Esse menino jovem, talentoso, ele precisa receber investimento para ele dar sequência. Tem acontecido, não estou dizendo que não está acontecendo, né? Mas poderia ser mais intenso. Tem que ser mais intenso para você criar uma nova economia, uma economia baseada em ciência. Nós temos a chance de fazer isso. Né? E eu queria encerrar aqui com mais um número para vocês comentarem, que apesar de tudo isso que a gente está conversando, os dados do último censo realizado pelo Diretório dos Grupos de Pesquisa de 2016 apontam que o número de grupos cresceu 6% em relação a 2014. Ou seja, o número de pesquisadores cresceu 11% no mesmo período e de doutores 12%. Por que esse crescimento mesmo na crise? Pelo nosso sistema de pós-graduação, que é muito pujante. muito bom. E é o que nos coloca otimistas com relação ao futuro, apesar de uma conjuntura atual adversa. Porque a Universidade Brasileira e depois dela o Sistema Nacional de Pós-Graduação, eles são muito recentes. Se a gente considera mesmo na América Latina, nós tivemos já universidades sendo fundadas em 1538, em Santo Domingo, em 1551, em Lima. A nossa primeira universidade, no sentido que a gente conhece hoje, é de 1920. Então, recente, foram né? poucas décadas para a gente criar essa pujança de cursos e depois de pós-graduação consistente para nos tornarmos o que nós somos hoje, o 13º país em produção de conhecimento, medido em termos de produção aqui de artigos. A gente tem que registrar que a FAPEMIG, desde 2006 para cá, sempre, mas de 2006 para cá, ela tem investido muito, né? Nós já devemos estar aí na casa de quase 3 bilhões investidos, né, com as parcerias na ciência mineira. Isso é uma riqueza muito grande. E atualmente, apesar da crise de todas as dificuldades, ainda o governo de Minas tem tentado, tem trabalhado. É claro que a gente reclama de falta de uma política maior, que iria nos amparar muito mais, né? Mas há um esforço nesse sentido. O que nós precisamos é convencer o poder público de que esse é o caminho prioritário, né? Esse é que está faltando. E a população que vota, né, a população que comanda o país, porque a democracia é assim, né? É que a gente precisa, através do programa de vocês aqui, convencer de que ciência tem que ser uma prioridade, o investimento. Porque se isso mudar, outras questões aí, né, complicadas também podem mudar. Né? Porque a ciência também... Educação, saúde, e a ciência etc. Arte, porque na música. E a ciência, como ela lida... A ciência traz para nós a melhor verdade, né? A melhor verdade porque nós temos um método experimental. Que é o debate. A dialética, então, a confrontação então, de você Sim, tem, é fundamental. é tudo comprovado. Principalmente nos dias de hoje. Né? Então, as pessoas que se aproximam da ciência, elas são melhores. Elas melhoram, porque elas não têm tanta certeza, porque a ciência tem sempre a dúvida, o pesquisador sempre tem dúvidas sobre o que vai fazer, né? Ele tem que comprovar, ele tem que trabalhar. Então, as pessoas que não têm tanta certeza assim, são pessoas melhores. Então, a ciência ajuda as pessoas, ajuda os jovens, né? Eu diria que
o maior benefício de uma ciência, né, que nós planejamos, nós sonhamos, bem ativa no Brasil, favoreceria muito os jovens brasileiros. Vamos torcer para isso acontecer. Ô, gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas esse papo ainda rende aí outras conversas futuras. Vocês ficam convidados aí para voltar, quem sabe com melhores notícias para gente. Bom. Mas foi muito bom, Conrado, agradeço, Muito Evaldo Obrigado. também. Eu que agradeço. Flávio continua com a gente. No próximo bloco a gente conversa sobre astronomia, as curiosidades no céu de Belo Horizonte. Vamos fechar esse bloco com música? Pode ser? Bora. Dolores 602. A leveza me encontrou, quase a tempo de chegar dentro do elevador. São os riscos de enxergar o que mora ao redor e se agasalha em si mesmo. Precisa desvendar cores, luzes mais de dentro pra descobrir, enfim, que o que era cinza virou sol, onde o movimento ganhou cor.